Doutor Estranho 2, o Multiverso da Loucura tá chegando e talvez seja a primeira vez que a gente veja os Illuminates, mas quem são os Illuminates e por que não é um bom sinal eles terem aparecido? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo CM. E, gente, antes de qualquer coisa, perdão pelo sumiço, mas eu fiquei sem celular e eu preciso dele pra gravar, mas agora tá tudo certo, tudo arrumadinho. Vamos voltar com as frequências de vídeo aqui normal no canal, como sempre. E hoje já vamos começar falando sobre uma coisa muito importante. Quem são os Illuminates e por que não é um bom sinal eles terem aparecido? Você vai entender nesse vídeo. Bora lá! Os Illuminates é um grupo composto pelas pessoas mais inteligentes e mais poderosas do mundo da Marvel, e isso a gente já sabe. O Doutor Estranho ele é um dos membros fundadores, e aí você já percebe uma conexão do porquê que os Illuminates vão aparecer justamente no filme dele. Porque fora o Doutor Estranho, o grupo original dos Illuminates é composto pelo Doutor Estranho, o Homem de Ferro, o Professor Xavier, Reed Richards, Namor e Raio Negro. Por mais que a primeira aparição dos Illuminates aconteça lá na edição New Avengers 7 de 2005, o grupo é mais antigo que isso. A história dos Illuminates começa depois daquela guerra catastrófica que aconteceu entre os Skrulls e os Krees. Porque depois de ver essa guerra toda entre os Krees e os Skrulls, o Homem de Ferro ele percebe de que é importante ter um grupo que seja capaz de prevenir esses passos, um grupo que seja capaz de lidar com essas coisas antes que elas aconteçam. E aí é por isso que ele decide criar o grupo dos Illuminates. E o nome dos Illuminates faz exatamente uma referência aos Illuminates da vida real, porque a ideia é que eles atuem sempre nas sombras, às escondidas, da mesma maneira que os Illuminates da vida real, que atuam no alto escalão do governo, com pessoas altamente poderosas, mas sem que ninguém saiba. E depois do grupo dos Illuminates formado, o primeiro ato deles foi ir até a terra natal dos Skrulls. Olha a ousadia dos caras! Eles foram até a terra natal dos Skrulls e chegaram lá pra falar de que quem manda ali é eles. E o Raio Negro até chega lá destruindo uma das naves lá pra mostrar quem é que manda no pedaço, isso em território Skrull. Olha a ousadia dos caras. E obviamente isso deu muito ruim, porque eles foram pegos como prisioneiros e foram estudados durante muito tempo. E com os Illuminates nas mãos dos Skrulls, eles fizeram questão de estudar, cara, tudo. Eles estudaram a genética, eles estudaram a aparência, eles estudaram os poderes, a tecnologia, a armadura, eles estudaram tudo que eles podiam. Mas felizmente o nosso querido Homem de Ferro conseguiu coordenar aí uma fuga, tirando toda a galera de lá. Mas não adiantou lá muita coisa, porque os Skrulls já tinham conseguido assim, ó, toneladas de material sobre eles. E depois de alguns anos dos Illuminates terem voltado para a Terra, o Homem de Ferro descobre de que a Elektra, uma das heroínas das HQs, ela era na verdade uma Skrull, só que adormecida. E aí depois que ela morre, ela volta para sua forma original. E aí é quando ele descobre de que na verdade os Skrulls já estão entre eles, que os Skrulls já estão na Terra há muito tempo. E para piorar ainda a situação, eles acabam descobrindo de que o Raio Negro, um dos membros dos Illuminates, ele também era um Skrull. Ou seja, as reuniões secretas deles na verdade não era lá tão secreta assim, né? E assim eles dão origem a este arco aqui, que é o arco da invasão secreta. E meu, que arco maravilhoso! Que é o arco que mostra a invasão dos Skrulls na Terra. Porque, obviamente, depois de ter estudado muito sobre os Illuminates, eles sabiam exatamente como conseguir mudar a sua aparência para parecer um humano e, inclusive, como conseguir os mesmos poderes dos super-heróis da Terra. E assim eles chegaram aqui, mas batendo com o pé na porta e conseguiram desmantelar toda a Terra. Então você já viu aí um pouco do que os Illuminates eles podem fazer, e a ideia do grupo é exatamente essa. É eles tomarem decisões sem que as pessoas saibam, mas normalmente são decisões que envolvem todo mundo. Mas quando você toma decisões sem o consentimento das pessoas e são decisões que afetam todas elas, normalmente isso não dá bom. E o primeiro a perceber isso foi o nosso querido Pantera Negra, o nosso rei T'Challa.
Porque a primeira reunião dos Illuminatis foi lá em Wakanda, onde eles convidaram T'Challa para fazer parte do grupo também. Mas por ele perceber esse lance do grupo tomar decisões que afetam todas as pessoas, mas sem consultar elas, não era algo legal, ele, para manter os seus princípios, ele decidiu recusar o convite. Porém, na segunda formação dos Illuminatis, ele acabou cedendo e veio fazer parte do grupo, né? Então, como a ideia dos Illuminatis é exatamente prevenir que catástrofes como aquela da Guerra dos Skrulls contra os Krees aconteça, obviamente a Manopla do Infinito não ia passar despercebido por eles, né? Porque, cara, a Manopla do Infinito, com todas as joias, ela se torna uma das armas mais poderosas do mundo da Marvel, cara, com um poder assim quase ilimitado. Então é óbvio que os Illuminatis não iam deixar de que a Manopla caísse em mãos erradas, né? Vulgo Thanos. Porém, parece também de que a Manopla ficando na mão deles não foi lá também uma boa ideia. Porque desde tentar destruir as joias do infinito até separar elas entre os membros do grupo, os Illuminatis eles mexeram tanto com a Manopla do Infinito que o próprio Vigia teve que intervir e teve que advertir eles de que eles estavam mexendo com uma arma extremamente poderosa e assim, sem preocupação nenhuma. Então, como última cartada, o Homem de Ferro, para tentar esconder as joias do infinito, ele passa a perna no Capitão América, fala para ele de que ele desejou de que a joia e a manopla fosse destruída, mas na verdade ele teletransportou a manopla para um lugar secreto, onde os Illuminati se reuniram lá e eles pegaram todas as joias e separaram entre eles. Então você percebeu que tem muitas decisões dos Illuminati aí que são bem controversas, né? Agora, se liga nessa daqui, porque depois do Hulk ter surtado e ele ter devastado toda Las Vegas, a nossa querida Capitã Maria Hill, ela ficou bem preocupada com essa situação e ela chamou o Homem de Ferro e pediu para que ele resolvesse o negócio, né? E o Homem de Ferro também ficou preocupado com essa situação, por isso ele reuniu o grupo dos Illuminati e levou para eles uma proposta bem delicada. Ele propôs para o grupo de que eles deveriam banir o Hulk da Terra, porque ele era uma ameaça ali muito grande e de que eles não iriam conseguir conter o Hulk caso ele surtasse de novo, né? Mas o Namor, ele ficou contra essa ideia desde o início. Ele falou de que ele não achava justo ter que banir um dos seus companheiros de equipe e de que todo o grupo deveria utilizar a sua inteligência para conseguir pensar em uma forma de curar o Hulk e não de banir ele. E nessa situação não tem o que falar, né? O cara tá certo. Mas acabou de que a maioria do grupo dos Illuminati votou por banir o Hulk da Terra, então eles criaram uma missão falsa pro Hulk, falaram pro Banner de que ele teria que ir pro espaço e ele teria que usar a força do Hulk para romper alguns cabos e usar a inteligência do Bruce Banner para conseguir levar a cápsula de volta pra Terra. Mas quando ele chegou lá e ele entrou dentro da cápsula, a galera falou pra ele de que, ó, pegadinha no malandro, na verdade você não vai voltar pra Terra, me desculpa, mas você vai precisar procurar algum outro lugar. E aí eles mandaram a nave pra dentro de um buraco negro. Só que essa nave dentro do buraco negro acabou mandando o Hulk para um outro lugar, um lugar que você conhece, meus queridos, exato. Um lugar que apareceu no filme do Thor. Estou falando de, obviamente, Sakaar, o lugar onde o Hulk se tornou o campeão do Grão-Mestre. E nos quadrinhos não foi muito diferente. De fato, chegando lá, ele conseguiu reconstruir a sua vida, ele conseguiu inclusive até uma esposa e que ficou grávida dele. Mas por uma fatalidade, a nave que levou o Hulk para aquele planeta acabou explodindo perto da esposa do Hulk e ela acabou morrendo grávida. Então, imagina como esse cara ficou louco da vida. E obviamente ele voltou pra Terra babando, buscando vingança. E no caminho ele já deu um sacode no Raio Negro que tava lá na Lua. Já deixou ele lá mesmo e já veio direto pra Terra atrás dos Illuminati. Então só nessa brincadeira aí já renderam 2 arcos. O primeiro deles é o Planeta Hulk, que é quando o Hulk chega lá em Sakaar. E o segundo arco é do Hulk contra o mundo. Meus amigos, vocês perceberam que algumas decisões deles foram bem problemáticas, mas mesmo com todas essas decisões, eles decidiram de que era importante manter o grupo unido. Então a equipe foi reformulada, só que dessa vez com alguns novos integrantes. E um deles eu já tinha dado um spoiler pra você lá no início do vídeo,
era o Pantera Negra, que veio fazer parte dessa vez. Um segundo integrante é o Fera, que ficou no lugar do Professor Xavier. E um terceiro integrante, obviamente, é o nosso querido Capitão América. E foi nessa época dessa segunda equipe reformulada que eles descobriram uma das maiores ameaças para o universo deles, que são as incursões. As incursões basicamente são o seguinte: isso acontece quando a Terra de um universo começa a se aproximar muito da Terra de outro universo. Se as duas se chocassem, os dois universos inteiros seriam destruídos. Mas se uma das terras fosse destruída, os dois universos se salvavam. Então parece uma decisão muito lógica, né? Eu destruo um planeta para salvar dois universos. Mas na prática não é tão simples assim, né? Porque os Illuminati eles passaram um bom tempo aí pensando em maneiras de não precisar destruir nenhum planeta, nem outro, mas o tempo estava correndo e eles precisavam tomar uma decisão. Então o Tony e o Reed Richards, eles chegaram à conclusão de que não teria jeito, algum dos planetas teria que ser destruído e, obviamente, eles não estavam falando deles, né? Mas, obviamente, o Capitão América foi totalmente contra essa ideia, disse que não achava justo, mas isso era algo que o grupo já estava esperando. Então o Doutor Estranho, ele lança um feitiço no Capitão América, fazendo com que ele esqueça tudo que ele viu até aquele momento, que ele esqueça tudo que ele sabe sobre os Illuminati. Só que com o passar do tempo, o Capitão América ele vai relembrando de tudo. E quando ele descobre, ele lembra de tudo que aconteceu, ele fica louco da vida e ele reúne toda a equipe dos Vingadores para ir atrás dos Illuminatis e o Capitão América indo exclusivamente atrás do Homem de Ferro. E essa história tá parecendo muito familiar, não é? E exato! Esse daí é um dos arcos mais famosos e que gerou o filme no mundo do UCM, que é o arco da Guerra Civil. Mas voltando lá para os Illuminati, essa decisão deles foi uma das decisões assim mais difíceis e mais cruéis que eles já tomaram. Porque para conseguir destruir o outro planeta, eles desenvolveram uma bomba extremamente poderosa feita de antimatéria para conseguir destruir tudo de uma vez só. Só que quando eles chegaram lá no planeta, tinha uma outra equipe lá aguardando eles, que era uma equipe chamada de A Grande Sociedade, que é uma espécie de Liga da Justiça da Marvel, saca? E aí eles explicaram para essa equipe tudo que estava rolando sobre o lance das incursões e de que eles precisavam destruir aquele planeta, mas de que a ideia deles era pegar todas as pessoas, o máximo que eles conseguissem de lá, e levar para a Terra para conseguir salvar essa galera, para que eles conseguissem destruir aquele planeta. Mas quem sã consciência vai falar assim: ah não, claro, pois não, pode destruir o meu planeta, fica à vontade. Meu, só na cabeça deles, né? E obviamente eles não aceitaram isso. E aí, meus amigos, o tempo fechou. O pau comeu solto lá no planeta, as duas equipes ali, ó, brigando feio. Mas no final das contas, os Illuminati acabaram vencendo essa guerra. E então eles chegaram no grande momento, que foi o momento de ter que destruir aquele planeta. E aí eles deram essa incumbência na mão do Pantera Negra, só que chegou na hora H. O Pantera Negra não conseguiu fazer isso porque seria algo muito doloroso para ele. E o Namor, sem papas na língua, simplesmente tirou a bomba na mão dele e falou assim: então deixa que eu resolvo. E ele foi lá e explodiu a bomba, matando milhões de pessoas e deixando várias pessoas gravemente feridas para trás, assim, a própria sorte. Então foi uma das decisões assim mais tensas que o grupo teve que tomar. Ou seja, você percebeu aí de que tem muitas decisões que os Illuminati tomaram que foram bem controversas. Claro, teve muitas outras que eles acertaram, mas isso não quer dizer de que eles possam acertar também agora em Doutor Estranho 2. E pode ser que eles tomem alguma decisão bem problemática também. E aí fica a pergunta no ar: que decisão será que eles podem tomar agora em Doutor Estranho 2 e que pode mudar o curso da história? Bota aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, meu, se inscreve aí no canal, deixa teu like, vem fazer parte da nossa família, pô. Toda semana a gente tá junto aqui, falando tudo que tá rolando no mundo da Marvel, todas as teorias, notícias, vazamentos, e seria um prazer ter você nos próximos vídeos aqui. E pra você que já faz parte da nossa família, meu, obrigado de coração por todo o seu apoio, mesmo meio off aí,
vocês ainda se manteram ali ativo, assistindo, comentando. Então, meu, obrigado de coração por todo o apoio de vocês. E a partir de agora, meu, voltamos com força total nos vídeos aqui. Mas eu vou ficando por aqui, eu vou deixar pra você aqui um vídeo recomendado, onde eu falo sobre 10 poderes esquecidos da Feiticeira Escarlate que podem aparecer em Doutor Estranho. Então é muito importante que você conheça mais sobre eles. Então vai lá assistir o vídeo porque, meu, tá muito massa. Mas por hoje era isso, ó. Um abraço, família. Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!